da teoria do Big Bang, então, depois do T0, essa grande inflação, expansão, o que está acontecendo nisso? Eu acho até importante de citar um pouquinho antes, assim, nesse momento, existia flutuações de densidade. E isso vai ser importante daqui a alguns milhões de anos. Quando a gente chegar lá, vai ser importante que o universo era um plasma muito, muito quente. O que é plasma? Plasma é um fluido onde tem partículas carregadas, então é próton e elétron. Tá. E naquele momento ali, bem nesses primeiros minutos do universo, né, acho que até uns 3 minutos, 5 minutos, esse plasma, ele era tão quente, e quando a gente fala quente na física, a gente está falando sobre energia cinética das partículas, então elas estão se movimentando com uma velocidade muito alta. Isso para prótons e elétrons. Já para fótons, a gente diz que a velocidade é constante, tem uma linha na pesquisa que se questiona se naquele momento, com uma energia tão alta que a gente nunca observou no universo, assim, além daquele momento, se os fótons poderiam ter uma velocidade diferente ou não. Existe essa linha de pesquisa, mas para cá vamos dizer que a luz é constante, porque é o que o Einstein dizia, né? E a gente só tem essas observações. E ali, então, quando os átomos queriam se juntar, tipo um elétron e um próton, queria se formar um átomo, chegava um fóton e separava os dois. Então ali era colisão, um batendo com o outro. Então não dava. Então ali ficou esse gás muito quente, com as partículas batendo uma na outra, não conseguindo formar átomo. E foi assim por muito tempo, até cerca de 300 mil anos do universo. Que o universo continuou se expandindo e esfriando ao mesmo tempo. Ou seja, as partículas começaram a perder energia cinética. Perder não, né? Houve transporte, né, nessas colisões de energia cinética, até que chegou o momento que os átomos foram... Mas existiu essa flutuação de densidade que é importante. A flutuação de densidade, só pra, sei lá, esclarecer mais ainda, pensa que tem mais matéria pra uma região do que outra, então se tem mais matéria pra um lado, a galera quer se aglomerar ali, e aí forma os primeiros pedacinhos ali de galáxia, planeta, o que for. Essas que são as flutuações de densidade. Que às vezes a gente fala flutuações quânticas, por exemplo. Aí a galera fica, o que é flutuação quântica? E aí, eu acho que se a gente estivesse observando nessa época, o que a gente estaria vendo? Nada. Nada? Porque os fótons não conseguiam sair, é como se fosse uma neblina. Os elétrons livres, que fazem parte, né, desses que eles estavam tentando juntar com os prótons para formar futuramente hidrogênio, eles não estavam conseguindo por conta da ionização constante. Então, conforme existia essa briga, os fótons também estavam brigando, então eles não conseguiam sair daquela região. Então, é uma era também da astronomia que nós temos muito poucas informações, porque a gente inclusive fala que a astronomia é a ciência da luz. E a luz é fótons. Então, se nós não conseguimos observar fótons, nós, consequentemente, não vamos ter muitas informações sobre essa época do universo. Me diga se eu estou errado nesse raciocínio. Aqui eu já parei para me questionar sobre isso. E aí eu lembrei, sabe a lei de Planck? Que relaciona a temperatura com a cor. Aí eu fiquei pensando, mas naquela época ali tá o quê? 3.000 kelvins. Se a gente usar a lei de... É mais até. É mais até... Chegou até trilhões de bilhões de... Eu só sei disso porque eu tô escrevendo no roteiro sobre ciência todo dia, que é justamente isso. O que você veria se você estivesse naquele... E não seria, talvez, se eu te pegar a temperatura e relacionar ali, tem uma lei que você calcula isso. Aí você teria um pouco alaranjado, um pouco vermelho, sei lá, algo nesse sentido. Se você estivesse naquele momento... Eu acho que estaria lá, tipo assim, bem no comecinho, laranja. Lá pros raios gama, talvez. Tipo, os a gente não enxerga, né? Então seria tudo escuro. Pra gente seria escuro. Seria tudo escuro. Seria E com equipamento você conseguiria ver... Então, o problema é que existe essa lei, e ele realmente tem razão, só que acho que a energia era tão alta que eu acho que a gente não teria nem equipamento pra conseguir observar, sabe? Porque é uma energia que a gente nunca viu no universo, sabe? Tipo, hoje em dia não existe um processo que chegue nesse ponto, sabe? Então, mas tem, de fato. É aquele experimento, né, do CERN, que recria as condições ali mais próximas. Sim, que é uma evidência do Big Bang também. Eles tentam recriar as condições ali, claro, com simplificações, etc e tal, e aí prever a partícula, como é que ela vai se comportar, e dá igualzinho, assim, as contas do Big Bang. Aí a galera, nossa! Inclusive tem até um site, que agora acho que é Science Nordic, que eles têm um esquema, que é o que você veria a cada momento no universo. Então, assim, a cor do universo, conforme ele foi, tipo... Será que ele não acha lá pra gente colocar essa imagem? Eu posso tentar mandar. Manda pra gente. E tem um nome essa etapa que a gente tá falando? Tem eras, tem nomes,
Se eu não me engano, era a época que tava os quark gluons ali se separando. Teve da recombinação, Que é né? recombinação. Não, reionização. Não, reionização é Depois. quando a estrela começa a reionizar o universo. Há 300 Então é mil anos. recombinação. 300 milhões de anos. Então é recombinação. Eu sempre confundo O reionização pessoal com tá falando aqui no chat que eu tô meio perdido. Perdido, galera? E eu vou assumir que eu estou. Então, me ajudem aí, porque tem gente que também tá assistindo que pode estar perdido. Vamos lá. Na Vai. linha do tempo, então. Não tinha. Tava tudo muito concentrado em um ponto só. Tenta traduzir em palavras bem fáceis, assim. E aí, de repente, teve alguma coisa. Que coisa foi essa que aconteceu essa expansão rápida? Tá. Quer que eu fale? Claro, claro. A minha... Eu sempre tive dúvidas quando eu comecei a estudar isso. A ideia é o seguinte. Tem que começar pelo seguinte. Em relatividade geral, você tem que interpretar o espaço-tempo como uma entidade real que existe na natureza. Então não é uma ferramenta. Existe a entidade, existe um negócio físico chamado espaço-tempo, Quando você beleza? fala- Então, mas quando você fala entidade, eu não consigo conceber. Copo. Tá. Copo existe, ele Tá. tá aqui. O espaço-tempo ele existe. Ele Tá não bom. é meramente uma ferramenta matemática. Certo. Ele existe na natureza. Tá certo. Essa coisa chamada espaço-tempo. Beleza. Aí, essa coisa que existe, Que é um universo quadridimensional. isso, que é o tudo. Aí vem, ó. É o Tudo é a altura, a largura, e não sei o quê, Não. e mais tempo, tá tudo lá. E com tudo dentro. Radiação, dentro. energia Ah, e tudo, matéria. tá. Você tem que pensar. É tipo, definição da palavra mesmo. Universo. Tudo que Tá. existe. Ah, e o lado de fora? Não tem lado de Não fora. tem É lado de tudo que fora. existe. Entendi. Inclusive o possível lado de fora. Então é tudo. Tá. Tudo estava concentrado nesse pontinho pequenininho, finito. Certo. E aí, as ideias mais avançadas que a gente tem atualmente são das flutuações quânticas, né? E aí tem um campo ali que faz o negócio expandir muito rápido. Mas o que dá esse gato? Não se sabe. Vamos ganhar um prêmio na próxima. Mas não se sabe, então. Não, tem o nome, é o campo de Inflaton e tal, a galera estuda isso e tal, Tá. mas é altamente, tipo, não vou dizer especulativo, mas Hipotético. é. Porque Tá. como é que você testa isso, É, entendeu? não tem como. Foi como eu falei, imagina um quebra-cabeça que a pecinha encaixa, mas o desenho tá apagado. Então tu não sabe se esse desenho encaixa com o desenho do resto do E o quebra-cabeça. problema disso é a matemática, porque a matemática permite várias soluções e não necessariamente as soluções fazem sentido fisicamente. E aí, se a gente não tem como observar, a gente não sabe qual resposta da matemática a gente vai utilizar. Esse aí o que é, Roberto? Então, esse é o site. Ah, o Science. E aí, tipo, coloca do engage ali. Aperto engage. Engage ali, ó. Tá vendo? A barrinha, você Sei. pode ir clicando. É o que a gente veria no universo. Tipo, a cor do universo. E ali tem a idade dele, a temperatura que estaria, quanto tempo após o Big Bang. Tipo, um segundo. Aí a gente veria, tipo, azul. Essa é a cor do universo, Tá. basicamente, naquele momento. E... Vai apertando. E aí sobre as épocas de cada um, até Ah. chegar nos dias de hoje, que tem uma cor especial chamada Cosmic Latte, que é meio que um bege, assim. Tá. Mas cadê esse bege? Então, é que a gente não enxerga porque as estrelas são muito distantes, então os fótons, eles se diluem, né? Ah, Tipo, tá. eles não vêm todos na nossa direção, eles tá cada um indo pra uma direção, então é por isso que a gente acaba vendo tudo escuro. Entendi. Mas se a gente tivesse, tipo, tudo mais pertinho assim, tipo, como no começo, né, ali onde tava tudo, a gente veria o universo azul. E foi um grande paradoxo da astronomia durante muito tempo, porque o céu é escuro, se existem tantas estrelas. Exato. É uma De coisa que eu já Hilbert, né? pensei. Exato. A solução é a expansão. É? Por isso que eu tô falando, o quebra-cabeça se encaixa. A solução é a expansão, porque teve essa expansão tão rápida, mais rápida que a velocidade da luz. Então, essas partes escuras, assim, que a gente vê do céu, é porque a luz não deu tempo de chegar. Mais rápido que a velocidade da luz. Calma. Então vamos lá. Mas é o universo. É Não. o espaço-tempo. Tudo bem que a métrica aceita, mas a gente tá falando de uma taxa de expansão. Se você pegar as unidades lá, ela não é uma não é uma unidade de velocidade. É uma unidade de taxa, né? Que tipo, tem basicamente dois espaços e um segundo. Então, assim, Ah, tem razão. então, assim, desculpa encher o Faz saco. sentido qualitativamente. É porque muita gente pensa que a velocidade, aí vem com essa coisa do tipo, mas a velocidade é maior do que a luz, como isso é possível? Ok que na métrica, tipo, isso poderia, porque o universo, ele não obedece a, tipo, o que ele tá dentro dele, no caso seria, tipo, a luz que tá dentro, mas a gente tem que ter uma cuidado de falar de taxa de expansão, que não é a velocidade. Tipo, são coisas diferentes. É porque a ideia original que muita gente pergunta é a seguinte: se nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, como então o universo poderia ter expandido? Aquela pergunta clássica. Só que se a gente pegar lá
A teoria e tal tá dizendo que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, de causalidade. C é sobre a matéria no universo, sobre a energia no universo. Não o próprio espaço-tempo. Não. Que doideira. Aí por isso que gera essa discussão, entendeu? O Lene tá desesperado lá, cara. Se eu perguntar alguma coisa pra ele, Lene... Acho que eu tenho um infarto se eu perguntar alguma coisa. Não, mas continua o negócio. Expandiu, aí foi esfriando, Aí foi esfriando. as forças até foi separando. foi separando, tudo certinho, até que chegou um momento que os átomos começaram a... Porque os fótons chegaram, acho que no ultravioleta, no azul. Inclusive, a gente observa esses fótons hoje em dia, que são a CMB, né? A gente observa hoje em micro-ondas. Mas CMB? ali... Radiação cósmica de fundo. Radiação cósmica de fundo. Era Charlie Brown Jr. Não, mas a gente observa, inclusive, tem uma imagem toda bonita dessa CMB. Então, assim, a gente diz que o universo brilha, porque o universo tá brilhando, mas a gente só não enxerga. E aí os fótons... Isso foi até 300 mil anos, né? O universo continua se expandindo. E aí a gente entra numa era chamada Era das Trevas.